No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso mesmo, Ele é Deus e Salvador. Existem muitos textos que corroboram essa afirmação. Embora você talvez conheça Ele apenas como filho ou já ouviu falar apenas como filho, como nós falamos no livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, o título de maior evidência, mais comum, indiscutivelmente, é o título de Filho de Deus. De todas as filiações, tem um capítulo que eu dedico no livro falando sobre as filiações. A gente faz uma breve abordagem das principais filiações, dos principais títulos de filho que Jesus tem. Filho do homem, filho de Davi, filho de Maria, filho de José e por aí vai. Porém, indiscutivelmente, o título mais conhecido é de Filho de Deus. Isso nós não podemos negar, está nas Escrituras. Agora, você pegar de um título e personificar o título, ou personificar os títulos, aí teríamos que ter mais de 2, 3, e teria que ser uma divindade como aquelas lá da Índia, por exemplo, ou como aquelas do panteão grego, que tem uma múltipla divindades de Deus. Isso é muito interessante de analisarmos a partir do ponto de vista bíblico. Por falar no nosso livro, uma ótima sexta-feira para você, dia 4 de novembro de 2022, nós estou trabalhando aqui para tentar fazer uma nova tiragem. Confesso que é bem difícil, mas você que tem participado desse desafio aí, me dar esse apoio, fique tranquilo, tá? Que os irmãos que têm participado até aqui, nós temos um zelo muito grande para separar direitinho cada coisa em seus devidos lugares e tá bem guardadinho aqui essa importância para juntarmos e mandar imprimir, tá bom? Então você que deseja investir no conhecimento, ler o livro e doar, evangelizar e ter esse material, que é um material interessante, né? Uma fonte de pesquisa, de revelação em primeiro lugar, revelação dessas maravilhas das Escrituras Sagradas. Entre em contato, você que me acompanha pelo YouTube, tem aí na descrição do vídeo o nosso telefone, tem aí o nosso e-mail para você entrar em contato comigo, e será um prazer poder contar com o seu apoio e também compartilhar com você dessas maravilhas das Escrituras, como vou compartilhar com você agora um versículo que está na carta que escreveu o apóstolo Judas. Judas, não os Iscariotes, Judas, o irmão do Senhor Jesus, que diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único denominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Judas capítulo 1, verso 4. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, traz aqui, enfatiza que muitos homens ímpios tinham se introduzido, se infiltrado no meio dos da fé. Olha como que estava complicada a situação já naquela época. Não estamos falando de agora, não. Você que acha aí que agora todo mundo é santo, todo mundo é... Pois é muito complicado. E eu falava ontem num grupo que eu participo de WhatsApp, eu não orei pela eleição de Bolsonaro, não jejuei pela oração de Bolsonaro. Ah, mas pastor, você não orou pela sua autoridade? Não. Uma coisa é orar pelas nossas autoridades. Quando a Bíblia manda orar pelas nossas autoridades, não somente para as autoridades que nos como é que eu posso dizer, nos identificamos com elas ou gostamos dos trabalhos delas. Não. Os apóstolos, quando ensinam que devemos orar pelas nossas autoridades, orar pelas autoridades constituídas, que são estabelecidas por Deus. Nero perseguiu a igreja, matou muito crente. E Paulo diz, vamos orar por Nero.
Vamos orar por Herodes. Vamos orar por todo mundo. Vamos orar. Então não é para orar. Olha, gente, não entra, eu falei isso essa semana, não entra nessa divisão, nessa polarização. Não faça isso, porque Deus está acima de direita e de esquerda. Isso são braços do mesmo sistema. Votei em Bolsonaro, a melhor opção das que tinham aí, na minha opinião, você que pensou diferente, respeito muito, meu irmão, você. E jamais lhe tacarei pedra se você falar, pastor, eu votei em Lula. Votou em Lula? Fez muito bem ter votado em Lula. Fez muito bem. Isso é uma palhaçada, porque o que está em jogo é algo muito mais além. Não devemos muito brigar pelas pátrias aqui, terrenas, brigar pela pátria celestial. Essa é a pátria número 1. Não podemos trocar as pátrias. No momento que você se converte a Cristo, você passa a ser um cidadão do reino, embora tenha a sua cidadania terrena. Mas a Bíblia não manda a gente lutar pela cidadania terrena, e sim pela espiritual, porque essa nós já temos. Os nossos direitos como cidadão terreno, da nossa pátria terrena, nós já temos. Puxar aqui minha identidade, sou brasileiro, sou carioca, sou cidadão do Rio de Janeiro. E aí? Você está entendendo? Já tenho a minha cidadania e já exerço ela. Voto, procuro dentro das condições que temos, votar na melhor opção segundo meus conceitos, mas as autoridades são instituídas por Deus. Então, meus amados irmãos, abrindo parênteses, olha eu aqui falando de política de novo, é porque eu estou indignado com essa questão de gente bloqueando parente bloqueando parente, bloqueando irmão, pastor sem se falar, porque um vota em Lula e o outro vota em Bolsonaro. Mas pastor que vota em Lula tem que tomar vergonha. Nada a ver, isso é conversa fiada. Porque o anticristo, você acha que o anticristo vai enganar muitos dizendo o quê? Que é a favor de valores que o crente não gosta? Você acha que o anticristo vai chegar e vai falar assim, olha só, eu sou o diabo, tá? Vote em mim aqui, me aceite porque eu faço a maldade, né? Não vai falar assim. Ele vai falar em nome de Deus, vai se passar por tal. Vai falar dos princípios que nós brigamos aí, né? Vai ser um homem né, justo no primeiro momento. Então tome muito cuidado com isso, tá certo? Enquanto os santos podem vir com uma roupinha lá vermelha. Então preste muita atenção. Então naquela época, para terminar, muitos homens se infiltravam no meio da igreja para poder converter em dissolução a graça de Deus e negarem a Deus único, negarem o Deus único, segundo Judas, e diz quem é esse Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 4, versículo 4. Então, quem nega que Jesus Cristo é Deus, ele está como? Porque Judas está falando, homens que negaram o único Deus dominador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nega Jesus Cristo, a identidade dele, quem ele é, você acaba se associando, de alguma maneira, a esses homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Porque qual que é a definição da graça de Deus? É o favor imerecido, coisa que a gente não merece. A salvação alguém merecia, mas o próprio Deus não veio derramar o seu sangue por nós, algo muito forte. Então negar que Deus veio fazer isso é negar a Cristo, é aceitar um outro Cristo, um outro evangelho, um outro espírito, e que muitos têm recebido ao longo dos séculos, têm recebido um usurpador. Amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso. Um abraço para você. Na segunda-feira falaremos um pouco mais sobre este assunto. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.